querido aluno, minha querida aluna, a professora Angélica chegou aqui, né, nessa aula muito bacana. É um prazer saber que você está aí do outro lado, que você está dedicando o seu tempo, estudando aí para este concurso público, né, Polícia Militar do Ceará. A professora Angélica colocou aqui na tela para você, viu? É um prazer saber que você está chegando aí para me acompanhar, né, nesse nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos, onde hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito bacana, né? Um conteúdo de prova, vamos dizer assim, porque regência é conteúdo de prova para a gente, vale muito a pena a gente associar direitinho, viu? Pois é, então, professora Angélica, chegando aí agora para conversar um pouquinho com você sobre o uso da crase, viu? E te fazer ficar antenado, ligadona aí do outro lado, tá? Esse conteúdo que é top de linha. Vou te explicar uma condição antes da gente entrar, né, no nosso estudo aí, na nossa condição das regras. Seguinte, vá preparando, porque crase é condição de toda e qualquer prova de concurso público. Um aluno que vai fazer uma prova de concurso público sem saber crase, misericórdia, não é concurseiro de verdade, viu? Porque crase é um conteúdo, tá, que é a aposta, expectativa em condição de prova. Toda prova de concurso público, isso é independente de qualquer concurso que você fizer, tá? Você vai fazer Polícia Militar do Ceará, que nós nos encontramos aqui agora para estudar um pouquinho sobre esse conteúdo? Beleza. Você vai fazer outra Polícia Militar não sei da onde? Pode estudar a crase, porque com certeza é uma aposta valiosíssima em prova. Agora, professora Angélica, antes de começar também, quer te fazer um convite, tá? Você que nos assiste aqui agora, que me assiste aqui no canal do Vale agora e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações, viu? Para que você receba aí notificações diárias de tudo que rola aqui no nosso canal, beleza? Então, vamos começar então. Olha só, quando nós temos a condição da crase, nós entendemos, tem muita gente que fala assim, professora, a crase eu sei, ué, é a mistura do a, que é artigo, com o a, que é preposição, e aí a gente tem isso aí de bacana, né? De forma bacana. O a, que é artigo, com o a, que é preposição, juntei os dois ali, vai formar a crase. Ok. Só que uma grande coisa que eu tenho quase certeza que você não sabe, ou que você não lembra, e que você precisa memorizar para a sua prova, né? Estudando aí para este concurso público, é o seguinte, o que define a crase não é simplesmente a junção, né? Que eu coloquei lá, ó, a mais a. O que define a crase não é a junção desse a artigo com a preposição, apenas isso, não. O que vai definir a crase para você conseguir gabaritar e entender uma questão de prova é o acento grave que nós colocamos no a, onde acontece o uso da crase. Uma vez eu vi numa questão de prova, vou contar para vocês aqui a verdade, eu fiquei assim chocada, porque o aluno ele vai tão preparado para o terror, né, para aquela regra, que às vezes ele esquece, né, da condição bacana ali, que é simplesmente saber a essência do contexto. Eu acho que ninguém vai ficar estudando a essência, né, pessoal? Nós somos português, pelo amor de Deus. Tem um caminhão de regras aí, eu vou ficar prestando atenção na essência da coisa. Mas, às vezes, você precisa ter domínio do conceito, principalmente o conteúdo da crase. Aí, uma questão de prova, pedindo para você, para o aluno, conceituar o uso da crase. Simples assim. E aí, a alternativa correta era que a crase, ela acontece, né, ela é definida pelo uso do acento grave, tá certo? Está correto, porque não é só a junção dos dois as, como a professora falou aqui, é a junção dos dois as ganhando um acento grave, tá vendo como é que funciona? É o acento grave que vai definir o uso da crase naquela situação, beleza? Então, vamos estudar agora os exemplos que nós temos aí de forma muito bacana, de forma muito objetiva. Olha só. O primeiro exemplo que a professora trouxe para você aqui nesse nosso encontro de hoje é este, olha, entregamos a carta à professora. A primeira coisa que nós precisamos saber com relação ao uso da crase, antes mesmo de nós tratarmos desse primeiro exemplo aí, é o seguinte, nós não usamos crase antes de palavra masculina, de jeito nenhum. Pode anotar esse bizu aí do outro lado. Não se usa crase antes de palavra masculina. A segunda condição, não se usa crase antes de verbos.
a ocorrência da crase acontece antes de palavras femininas. Mas aí você vira para mim também e pergunta, professora, é antes de qualquer palavra feminina que eu posso colocar a crase? Não. Você vai estudar as regras aqui agora, então. Porque no exemplo 1, você vê o A, olha só, entregamos a carta. Carta é palavra feminina. E o A que está antes da palavra carta aí, não teve crase. E nós estamos diante, no mesmo exemplo 1, da palavra professora, que também é uma palavra feminina. E o A que aconteceu aí antes dele já veio com o uso da crase. Então, nós temos a convicção, né, a prova dos 9 aí, de que não é antes de qualquer palavra feminina que nós vamos colocar a crase. Só onde a crase for aceita, não é verdade? Pois é. Nessa condição de aceitação da crase, ou não, né, não há aí antes de palavra feminina, nós vamos entender o seguinte. A primeira forma, professora, por que antes da palavra carta não houve crase e antes da palavra professora a crase aconteceu? Pelo seguinte, uma primeira regra, né? Uma primeira condição da gente poder fazer isso aí acontecer é o seguinte, você reescreve o contexto trocando o substantivo feminino por um masculino que corresponde. Isso mesmo. Então, eu faço assim, olha, entregamos a carta, entregamos o cartão, porque eu troquei carta por cartão, que é palavra masculina e corresponde à carta, né? Beleza. Então, eu reescrevo trocando os femininos pelos masculinos correspondentes. Então, vamos lá. Entregamos o cartão ao professor. Perceba que onde foi a carta, está escrito aí a carta, quando eu substituir pelo cartão, admitiu o artigo o, né? Entregamos a carta, entregamos o cartão. Beleza? Se na substituição, no lugar do a, quando eu faço masculino, admite a carta, o cartão, não tem crase no a de lá de cima, no a da questão. Olha só. Agora, se eu continuo substituindo, né? Entregamos o cartão ao professor. Eu peguei da professora, troquei a professora por ao professor. Perceba que quando eu substituir professora por professor, o que aconteceu aí? O A aí que aconteceu, né, antes da palavra professora, ele se tornou ao. Entregamos a professora, entregamos ao professor. Então, quando do A, na transposição para o substantivo masculino, admite ao, antes do substantivo masculino, né, certifica-se do uso da crase lá em cima no A, antes da palavra professora, ou antes de qualquer palavra que acontecer. Agora, você que está aí, já está treinando, né, já vem estudando aí para esse concurso há mais tempo, tem um domínio brutal de análise sintática, você também pode entender o seguinte, que nós entregamos o quê? A carta, não é assim? Repara no verbo entregar, entregamos o quê? A carta. Toda vez que você está diante do a, introduzindo um objeto direto, e esse objeto direto aí veio composto por palavra feminina, né? Que carta é palavra feminina. Esse a que veio aí não vai acontecer com crase, porque ele introduz um objeto direto que contém palavra feminina. Beleza. Não teve crase em objeto direto, então em objeto direto não tem crase. Agora, nós entregamos a quem? A professora. A professora com crase aí é um objeto indireto, né, vindo aí com um substantivo feminino. Portanto, em objetos indiretos, quando acontece substantivo feminino e o a antes dele, esse a deve ter crase de forma obrigatória. Tá vendo como é que funciona? Não é difícil. A gente tem que associar, entender o contexto para a gente poder conseguir gabaritar esse tipo de questão, né? Gabaritar uma questão que trata do uso da crase, ok? Exemplo de número 2 agora, olha só. Fui à missa, irei a Copacabana. Professora Angélica, por que antes da palavra missa teve crase e antes da palavra Copacabana não teve? Os dois são indicadores de lugar, certo? Certo. Só que você vai aplicar a regra na seguinte condição. Se você vai a algum lugar e volta da,
haverá crase no A. Então, eu fui à missa e voltei da. Fui a, voltei da. Haverá crase no A. Fui à missa com crase porque eu voltei da missa. Beleza, e missa é palavra feminina. Agora, irei a Copacabana e voltarei de Copacabana. Olha só, eu irei a Copacabana e voltarei de. Então, quando você vai a algum lugar e volta de, não vai ter crase ali. Tá vendo como é que funciona? Pois é, vamos memorizar. Exemplo de número 3 agora para a gente poder associar. Eu me referi àquela garota. Escuta o que a professora Angélica está colocando para você aqui, tá? Eu comi aquele biscoito. Preste muita atenção aqui agora. Olha só. Sabia que pode, em algum determinado contexto, haver crase no demonstrativo aquela, ou no demonstrativo aquele, ou no demonstrativo aquilo? Pode sim. Principalmente no aquela, né? Pode acontecer. Às vezes você vai ver uma aquela, que é um pronome demonstrativo com crase. Às vezes você vai visualizá-lo sem crase. Angélica, como é que eu vou saber que eu vou ver crase, que eu vou saber que está certo o uso da crase, que está correto aí, no pronome demonstrativo aquela? Como é que eu vou saber? É simples, olha só. Você vai reescrever o contexto, aí não tem como fazer de outro jeito, tá? Você vai reescrever o contexto, trocando o aquela por um outro demonstrativo que corresponde. Por exemplo, esta. É o pronome demonstrativo também. Está no feminino também. Beleza? Então, eu me referi àquela garota. Aí eu vou trocar o contexto, ó. Eu me referi a esta, eu troquei o aquela por esta, e admitiu aí o a antes, tá vendo? Eu me referi a esta garota, olha só. E aí, o que acontece? Quando a gente reescreve o contexto, trocando o demonstrativo aquela por esta, e houve a presença do a obrigatoriamente antes do pronome esta, vai certificar o uso da crase no aquela. Agora, se você substituir, né, por exemplo, eu comi aquela bolacha, tá? A gente faz desse jeito. Eu comi aquela bolacha. E aí, o que acontece? Você vai substituir o aquela por um outro demonstrativo. Eu comi esta bolacha. Você trocou aquela por esta. Você percebeu que nessa troca do demonstrativo não houve o a antes do esta? Você não fala que você comeu esta bolacha. Você não fala, você fala que você comeu esta. Você comeu aquela bolacha, você comeu esta bolacha. Então, como não houve o uso do a antes do demonstrativo esta, não se usa crase no aquela lá de cima. Beleza? Não vai acontecer crase de jeito nenhum com aquela lá de cima, ok? Beleza, então. Agora, quando a gente fala igual aí, né? Eu me referi àquela garota, eu vou substituir, né? Eu vou reescrever e vai ter que acontecer um aí. Eu me referi àquela, ou seja, a esta garota. Tá vendo como é que funciona? Por causa do a que aconteceu antes do esta, eu tenho que visualizar a crase obrigatória no aquela dentro do contexto de número 3. Beleza? Ótimo, então. Agora a gente vai para o número 4. Olha só, condição aí de número 4. Exemplo de número 4 aí pra gente. Olha aí. Vou à terra de meus pais. Preste atenção na situação. Você só vai usar crase antes da palavra terra ou da palavra casa. Atenção, futuro policial militar do Ceará ou futura policial militar do Ceará, futura PFEM aí, né? Escuta só o que eu tô dizendo para você. Você só vai usar crase antes da palavra casa ou da palavra terra, igual aconteceu no exemplo de número 4 aí, se, olha aí, ó, se nós tivermos algo que caracterize, que especifique, que determine a palavra casa ou a palavra terra. Você aí no exemplo 4, você viu, não está escrito simplesmente vou à terra. Não. Aí está dizendo que vou à terra de meus pais, ou seja, houve
né, uma característica da terra. Não é qualquer terra, é a terra de meus pais. Olha só, tá vendo? Aí quando você fala que você vai à casa, tá? Se você só vai à casa ou se você só vai à terra, sem especificador nenhum, qualificador nenhum, não vai ter crase. Antes da palavra casa nem terra, não tem crase. Porque você não especificou casa de quem, terra de quem, você não especificou a casa nem a terra. Então, se você falar simplesmente que você vai à casa ou que você vai à terra sozinho, sem mais nada, né? Vamos dizer assim, sem mais nada aí depois, você não vai colocar crase antes da palavra casa ou terra. Só que, como no exemplo 4, você especifica. Quando você especifica a casa ou a terra, tem a condição obrigatória do uso da crase. Tá vendo como é que funciona aí? Beleza, entendemos direitinho então, né? Ótimo. Agora é o seguinte, ó, outra situação. Exemplo de número 5 agora. Já viestes, às vezes, quando era maio. O que acontece? Às vezes é uma locução adverbial com ideia feminina, né? E em locuções adverbiais com ideia feminina, não só as adverbiais, tá, pessoal? As conjuntivas também. Em locuções adverbiais ou conjuntivas que contenham palavras femininas, ó, à medida que, a proporção que, tá vendo? Às vezes, a moda de, tá vendo como é que funciona? Então, quando você tem expressões, então, adverbiais ou conjuntivas com palavra feminina dentro dela, você tem que colocar crase obrigatória no A, que introduz essas expressões. Então, a proporção que, a medida que, né? Às vezes, a moda de, tudo tem crase no A. Em todos os exemplos tem crase no A. Tá vendo como é que funcionou aí? Ok, que bom que você está ciente disso, então. Top. Aí é o seguinte, olha só. Exemplo agora. A gente tem a OBS aí, né, professora Angélica? Esqueceu de tratar da OBS antes de passar para a próxima regra. O que acontece aí nessa OBS? Olha só. Quando eu disse para você que há crase nas expressões adverbiais, nas locuções adverbiais ou conjuntivas, eu disse que há crase quando dentro dessas expressões tem o quê? O que a professora Angélica falou? Quando dentro dessas expressões, dessas locuções adverbiais ou conjuntivas, tem o quê? Para haver crase, tem que ter palavra feminina dentro dessas expressões, não é verdade? Aí quando você fala que voltou a pé e joga uma crase no ar, você está toda errada aí do outro lado. Por quê? Você está errado ou errada aí? Por quê? Porque pé, né, a expressão a pé é uma expressão adverbial. Só que pé, poxa vida, é uma palavra masculina. Então, você não vai jogar crase aí, né? E a outra situação é o seguinte, fiz o teste à caneta. Olha só, cuidado, tá? As palavrinhas aí, né? Caneta, mão, máquina, tinta, né? A caneta, a mão, a máquina e a tinta. Nessas expressões, o uso da crase se dá de forma facultativa. E eu vou explicar por quê. Alguns, ou melhor, a maioria dos gramáticos entendem que caneta, mão, máquina e tinta são palavras femininas. Então, eu posso colocar crase que não tem problema. Mas eu também posso não colocar se eu não quiser. Por quê? Porque os gramáticos dizem que caneta, mão, máquina e tinta indicam instrumento. E instrumento é uma palavra masculina, tá vendo? Por isso, a facultatividade da regra aí, tá? Com relação ao uso da crase, somente nestas expressões. Caneta, mão, máquina e tinta. Beleza? Topzera, né? Ok. Exemplo de número 6 para a gente aí agora. Olha só o que a gente vai visualizar neste exemplo de número 6. Ele se veste a Luís XV. O que eu quero, né, que você perceba como pegadinha de prova nesta regra do uso da crase. Olha só. Nós acabamos de conversar no início do nosso encontro aqui, né, no canal do Vale Concursos, hoje, nessa nossa aula direcionada aí para a Polícia Militar do Ceará, nós acabamos de conversar,
lá no início da aula, que nós não usamos crase antes de palavra masculina, né? Nós só entendemos a crase antes de palavras femininas, não são todas também, não é assim? Pois é, mas antes de palavra masculina, nós não usamos crase de forma nenhuma, não é assim? Beleza. A gente não usa crase antes de palavra masculina. Aí vem o exemplo 6. Olha só. E nos traz uma crase antes da palavra Luiz. Luiz é uma palavra masculina, né? Pois é. Aí você vira para mim e fala assim, Angélica, e agora, professora? Sei que nada sei, né? Porque você falou lá no início que a gente não usa crase antes de palavra masculina, não é verdade? Pois é, só que é o seguinte. Cuidado, porque às vezes, vai aparecer uma crase antes de palavra masculina, não pela condição de ser uma exceção à regra, não. É porque essa crase está suprimindo a expressão a moda de, olha só, que é uma expressão, né, que tem palavra feminina dentro dela. A moda, né? Moda é palavra feminina. Então, cuidado, que este A que você está vendo com crase antes de Luiz, não é porque ele aconteceu como uma exceção, igual eu disse, né? Antes de substantivo masculino, né? Não. É porque ele suprimiu a expressão a moda de. Ele se veste à moda de Luiz XV. Então, ao invés de colocar a moda de, com palavra moda, né? Que é palavra feminina, eu só coloquei a crase. Ele se veste a Luiz XV. Tá vendo como é que funcionou aí? Bacana demais, não é, gente? Vamos conversar. Português é lindo demais a conta. E aí, deixa eu falar uma coisa com você. Se você tiver dificuldade com relação à língua portuguesa, nós temos na plataforma do Vale Concursos, no site do Vale, a minha disciplina sendo ofertada para você com preço muito bacana, de forma isolada. É verdade, não só a minha disciplina, né? Várias outras disciplinas nós temos disciplinas isoladas, não é assim? Lá no nosso site. E você consegue adquirir o curso de língua portuguesa de forma isolada, né? Estudar só língua portuguesa também, né? Também aí com valor muito bacana, tá? É só acessar o nosso site e adquirir a disciplina isolada de língua portuguesa, estudar e ser feliz para sempre, né? Agora eu também quero falar com você o seguinte, nós temos o card aqui em cima na tela, tá? Eu não sei se fica no lado esquerdo, aí no canto superior esquerdo ou direito, mas a gente tem o card aqui em cima na tela, onde, tá? Você que ainda não estuda conosco, se você quiser adquirir o nosso preparatório, só clicar no card daqui de cima, que já vai te direcionar direto aí para a página do curso, para que você estude conosco, né? Fazendo este preparatório aí para a Polícia Militar do Ceará. Fechou? Beleza. Agora é o seguinte, próxima regra pra gente. Olha o exemplo de número 7. Ele chegou às 2h15. Olha o que a gente tem aí. Preste muita atenção no que nós temos aí. Olha só. Ele chegou às 2h15. Antes de horas definidas, sem piscar, o uso da crase se dará de forma obrigatória. Combinou? Beleza? Top. Agora é o seguinte, regra de número 8. Se você trabalha olha o de segunda a sexta, você trabalha, namora, come, bebe, dorme, faz o que você quiser. De tal dia a tal dia, não vai ter crase lá naquele A. Olha só, porque você trabalha, come, namora, bebe, dorme, chora, faz o que você quiser, estuda, né? De tal dia a tal dia. Por causa do dia não tem crase no A. Mas você também pode trabalhar, dormir, comer, beber, chorar, estudar, tal dia, né? Vamos colocar assim, a tal dia. Ou seja, você pode namorar, comer, beber, dormir, chorar, estudar da segunda a sexta. Se você faz uma dessas ações usando a preposição da segunda a sexta, da segunda à quarta, da segunda à quinta, vai ter crase lá no A. Observe aí, tá vendo? Angélica, mas então se eu falar que eu trabalho de segunda a sexta, tá errado, professora? Não está errado. Só que você também pode falar, né? Você trabalha da segunda à sexta, jogando a crase no A antes do último dia da semana, né? Se você trabalhar de tal dia a tal dia, não tem crase lá no último A.
beleza? Né? No A que acontece antes do outro dia da semana. Combinado? Top, então. Agora é o seguinte, vamos aí, a professora Angélica vai tratar mais um pouquinho das regras com você. Olha só, no próximo exemplo a gente tem, né, que pedi um favor à minha tia. Antes de pronomes possessivos femininos, o uso da crase se dá de forma facultativa. Beleza? Top. Sou contrário às ações grosseiras ou a ações grosseiras. Por que está de forma facultativa aí? Porque o substantivo ações, né, quando dentro do contexto a gente identifica um substantivo feminino que já se encontra no plural, eu posso usar o a no singular, sem crase, ou o a no plural, antes desse substantivo, no feminino e no plural. Eu posso usar o a também no plural para concordar com ele, só que com crase obrigatória. Tá vendo como é que funciona aí? Beleza. Antes de nomes de santo, exemplo de número 11, ó, fui a Santa Maria, referi-me a Nossa Senhora, né? E a OBS aí, sempre orei à Virgem Santíssima. Olha só, antes de nome de santo no feminino e Nossa Senhora, não tem crase, tá? Agora, tem crase antes da Virgem, olha na observação. E não é qualquer Virgem não, tá? É a Virgem Santíssima. Aí eu vou brincar com você o seguinte, não é qualquer, antes de qualquer virgem que você vai colocando crase não, tá, bebê? Que você não sabe se ela tá falando verdade ou não pra você, que ela é virgem, né? Assim, o que que acontece? Você só usa a crase correta, de forma obrigatória, antes da virgem, quando ela é santíssima, ok? Porque vai que a outra virgem não é virgem de verdade, galobando, né? Pois é, então você não coloca crase, você coloca outra coisa. Mas você só usa crase aí se a virgem for santíssima. Beleza? Então, top demais, né? Ótimo. Agora é o seguinte, olha, próximo exemplo. Ele disse tudo cara a cara. Você tá vendo que cara a cara é uma expressão com palavra repetida. E mesmo que essas palavras repetidas sejam femininas, você não pode usar a crase aí no meio delas. Beleza? O A vai acontecer sem o uso da crase. No exemplo de número 13, nós temos assim, olha. Esta foi a notícia à qual fiz referência. Professora Angélica, por que a crase aconteceu no A antes do pronome relativo qual? Preste atenção no que você vai fazer para você certificar desse uso da crase. Você vai pegar tudo que está depois do pronome relativo qual e vai perguntar para o substantivo feminino que veio antes do qual. Então, você vai pegar e vai fazer isso, ó. Fiz referência a quê? Olha a pergunta que você faz. Você pegou o que veio depois do pronome relativo qual e perguntou para o que veio antes dele, ó. Fiz referência a quê? A notícia. Olha só. Beleza. Você perguntou a quê? Você teve notícia que é palavra feminina antes do pronome qual, né? E você teve aí um a, que é preposição, é artigo, né? Você perguntou com preposição a que e teve o a, que é artigo. Perceba que no a, artigo, antes da palavra notícia, não teve crase. Mas, na nossa resposta, fiz referência a que? A notícia. A crase deveria acontecer. Nessa regrinha, né? Como ela não aconteceu antes da palavra notícia no a aí, tem que aparecer antes do pronome relativo qual. Por isso, a crase no a antes do pronome relativo qual aí. Top? Beleza. Agora é o seguinte. Exemplo de número 14. Irei até a escola. Perceba. Após a palavra até, olha só. Após a palavra até, é facultativo o uso da crase, tá? Se a palavra que vier depois for feminina. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Exemplo de número 15. Antes de pronomes de tratamento, tá? Exceto senhora e madame, não usamos crase. E o último exemplo é que antes de substantivos no feminino, que indicam nomes de pessoa, o uso da crase também se dá de forma facultativa. Beleza? A professora Angélica deixou para você aí, olha só,
que você não usa crase antes de verbo, não usa crase antes de palavra masculina e nenhum pronome a não ser o que nós visualizamos em regra aqui, tá? Todos esses itens aí. Então, a professora vai deixar um recadinho do coração rapidinho para você. Estude. E não é pouco, é muito, tá? Porque crase é questão de prova. A crase pode te enganar quando te dá um espaço para completar antes de pronomes pessoais, no caso reto. Não existe crase antes de ela, tá? E isso acontece como pegadinha de prova antes do pronome pessoal, no caso reto, ela. Não tem crase de jeito nenhum. Você não viu nenhum exemplo disso aí. E é isso, tá? Professora Angélica, deixa um beijo para você, eu desejo de boa sorte, bom estudo e estamos juntos com você até a sua aprovação. Vem pro Vale, viu? Hashtag sou Fênix, hashtag vem pro Vale, hashtag aqui vale a pena. Tchau, tchau. Fui!